Eu sou a pastora Valdeci, né, desse ministério, desde o começo desse ministério, para a glória do Senhor. E nessa noite nós estamos felizes, alegres, todos os dias nós estamos alegres com Jesus. E hoje nós estamos alegres porque hoje comemoro o aniversário da cidade. Poderia ter essa igreja cheia, né, para louvar e engrandecer o nome de Jesus, por esta cidade de Rita de Cássia. Já está completando seus 186 anos. São muitos anos, né, que essa cidade foi fundada aqui. Então, motivo de alegria, nós estamos juntos hoje para louvar, para engrandecer o nome de Jesus e aprender também com a palavra do Senhor. Como o bispo falou, né, hoje, sexta-feira, e sexta-feira nesse ministério é forte. Para a glória do Senhor Jesus. Nesse ministério, sexta-feira, sempre nós trabalhamos com libertação, palavras poderosas. E nesta noite, aleluia, Jesus, Deus tem uma palavra para o seu, para o meu coração, neste lugar de adoração. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, você vai estar abrindo no Evangelho de Marcos, a qual escreveu Marcos, capítulo 10 de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, você vai abrir a palavra do Senhor. Enquanto termina essa oferta, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. O Evangelho de Marcos fica o segundo livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, capítulo 10. Glória a Jesus. Vou esperar você encontrar o capítulo para me falar o versículo. Aleluia, Jesus. Marcos, capítulo 10, amém? E o versículo 46. Marcos 10, 46. Você que não trouxe a Bíblia, pode, se você der para você ler aqui na projeção, você vai acompanhar. Se você trouxe a sua Bíblia, você vai ler na sua Bíblia junto comigo. Marcos capítulo 10, versículo 46. Amém? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Depois fora para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Versículo 48. E muitos repreendiam para que se calassem. Ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, e disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Versículo 50. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Versículo 52 e último. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Feche os seus olhos, ainda com a sua cabeça curvada. Vamos falar com o Pai. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome, meu Deus. Aqui nessa noite que nós estamos mais um dia na tua presença, Pai. Meu Deus, para ouvir e entender a tua palavra. Que o Senhor possa estar falando conosco, meu Deus. Que o Espírito Santo permaneça
Pai, sobre as nossas vidas, nos trazendo sabedoria, para que nós podemos entender e expressar a Tua palavra, Deus. Repreende todo roubador da palavra, tudo aquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus, e que somente a Tua presença venha, meu Pai, cada vez mais sobre este lugar, meu Deus, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa passagem, amada, é muito forte. Uma mensagem já que a gente já sabemos até de cor e salteado, mas é uma passagem poderosa, a palavra de Deus. E antes de nós meditar nessa palavra, para você entender ainda melhor, mais ainda, esta palavra, eu quero fazer somente uma pequena ilustração. Eu quero chamar aqui o pastor Nivaldo. Cadê ele? Se escondeu? Olha ele ali. Tirei o óculos, estou nem enxergando. Ei, meu esposo, pega bem na minha bolsa. Tem um lencinho bem na minha bolsa. É o lencinho bem na minha bolsa. Pega e dá ao pastor. Está dentro da bolsa, Tony. Ai, que está enganchado aí. Isso. Pega esse paninho bem aí, pastor. Isso. Alguém amarra aí. Vede os olhos do pastor aí. A obreira Viviana ou o obreiro Marcelo, faz isso, por favor. O pastor mesmo, se puder amarrar. Ou a pastora Luciene, faz essa bondade. Se não der, não vai dar. Isso. Se subir no altar, ele vai levar uma queda aqui. A ficar aí mesmo. Aleluia, Jesus. Como é difícil a vida de uma pessoa que não enxerga. Nós vimos aqui nessa passagem a qual Jesus estava passando naquele dia, naquela cidade. E ali à beira do caminho estava aquele homem cego. E ele não conseguia ver nada. Era um mendigo. E Jesus estava ali passando junto com a multidão. Como que Jesus estivesse agora, lá na entrada da porta. Será se o pastor Nivaldo dá conta de chegar até Jesus? Experimenta aí, pastor, se o senhor dá conta de chegar lá. Vai lá devagarzinho. Jesus está lá. A multidão está aí. E o cego está ali. Ele estava com a capa. Os olhos não estavam vedados com um pano. Ele era cego, cego mesmo. Não enxergava nada. E Jesus estava ali, à beira, perto onde aquele cego estava. E ele estava precisando de chegar até Jesus, mas ele não conseguia andar para chegar até Jesus. E foi o que aquele cego fez, pastor. E aquele cego clamou. Obrigado, pastor. Pode tirar. Para nós ver, amados. Dá um aplauso para Jesus. Aleluia! Que só Ele tem poder de desvendar, de tirar toda a cegueira. Fisicamente e espiritualmente, o Senhor tem poder de tirar. Mas que nós podemos entender nessa noite que não é fácil a pessoa cega chegar até Jesus. Mas não é impossível. Aquele homem chamado Bartimeu estava à beira do caminho, com uma cegueira que não enxergava nada, e ele vivia de esmola, era um mendigo, porque ele não poderia fazer nada, trabalhar em nada, ele era mendigo. E ele estava ali à beira do caminho para pedir esmola a quem passasse. Para a gente tirar, para meditar como é difícil viver cego. A humilhação que passa. E aquele Bartimeu estava passando por aquela vida amarrada, humilhada, daquela cegueira, daquele sofrimento que ele vivia. Como eu até esqueci de falar, o tema da campanha que nós fazemos na sexta-feira. Desamarração espiritual.
onde podemos estar buscando o poder de Deus para desamarrar todas as armações espiritual, maldição hereditária, qualquer maldição das nossas vidas, na vida das pessoas. Porque sabemos que através do poder de Deus, Jesus tem poder de operar. Assim como ele operou naquela época, ele opera hoje. E voltando lá para aquele homem, Bartimeu, ele estava ali, à beira do caminho. A Bíblia diz que ele estava com a capa. Aquela capa era a identidade dele, do trabalho dele, de mendigar, de pedir esmola. Era para definir no meio do povo ali, saber quem era o mendigo. Naquela época, eles tinham que usar uma capa ali para que as pessoas reconhecessem qual era o mendigo. Os mendigos eram que estavam com a capa sobre as costas, para pedir esmola, para sobreviver. A gente chega ali em Brasília, na rodoviária, a gente não dá conta se for dar esmola a todo mundo que chega pedindo esmola. Às vezes nem é mendigo, nem é preciso, é porque quer aproveitar. E ali aquele cego estava à beira daquele caminho. E chegou um momento que às vezes ele nem estava esperando. Porque ele não via. Mas ele estava ali, creio eu, levado por alguém. Aonde aquele cego, ele ficava pedindo esmola, alguém levava ele, conduzia ele para ficar naquele ponto para receber as esmolas. E uma coisa que podemos ver que o Bartimeu não estava vendo, o primeiro passo. Eu pedi que o pastor fosse até lá, onde Jesus estava, ele disse que não. Porque ele não estava vendo o primeiro passo, ele estava com medo de ir pisar em alguém. É o que nós podemos entender. Uma coisa que podemos ver que Bartimeu, ele não via o primeiro passo. Nós temos nossos olhos humanos fisicamente bem, graças a Deus podemos ver o primeiro passo, podemos enxergar. Aleluia, Jesus, e dar um passo e vir até a igreja, onde nós podemos receber o nosso milagre. Como o bispo falou poucos minutos atrás, o melhor lugar que nós podemos estar é aqui na presença de Deus. Bartimeu, ele não conseguia andar porque ele era cego, mas alguém levava ele e colocava nos lugares para pedir esmola. E naquele dia que ele estava ali, à beira daquele caminho, Jesus estava passando junto com a multidão, e a palavra de Deus diz que a multidão que seguia Jesus era muita gente, e com certeza ele ouviu falar que era Jesus, mas eu creio que logo ele não ouviu, ele não enxergava, ele não ouviu imediatamente não. A Bíblia diz que com barulho, quem sabe o povo conversando e Jesus ali, aquele movimento, e ele perguntou o que era. Claro que ele não estava sabendo o que estava acontecendo. E as pessoas falaram que era Jesus de Nazaré que estava passando. E eu creio que ele já tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus operava milagre, que Jesus podia transformar a vida, que Jesus desamarrava a situação que estava amarrada, que era a vida que ele estava vivendo. E ali ele tinha ouvido falar de Jesus, ele não enxergava, mas ele ouvia. E a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir Jesus. Falar que Jesus tem poder de curar e de transformar. Então a nossa fé, através da nossa fé que nós encontramos a verdade, o milagre. Aquele homem, ele não enxergava, mas ele ouvia. E um dia ele ouviu falar de Jesus, e quando naquele momento que ele ouviu dizer é Jesus que está passando, a Bíblia diz que ele começou a clamar, começou a gritar, porque ele sabia da necessidade que ele estava. Quantos anos vivendo aquela humilhação, de mendigar, de pedir esmola, de viver na beira do caminho, algum lugar a qual as pessoas se reuniam para pedir esmola, sendo ali rejeitado, humilhado, sofrendo, desprezado. E aquele homem,
quando ele ouviu falar que era Jesus, ele começou a clamar. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aquela multidão que estava junto com Jesus começou a reclamar: deixa de clamar o mestre, seu mendigo, quem sabe humilhou ele. E a Bíblia diz que ele não parou. Uma coisa importante, maravilhosa que tinha na vida daquele homem é a perseverança, a fé, que ele ia clamar e Jesus ia ouvir. E Jesus ouviu. Aleluia! Por isso a importância de clamar, amados. Como está escrito lá em Jeremias 33, versículo 3. Clama-me, Deus dizendo, e respondeste-eis, e anunciaste-eis coisas grandes que tu não sabes. Por isso que é muito bom nós clamar. Que nós não venhamos ficar de boca fechada. Aquele homem, ele teve impedimento para ele não clamar. Teve sim. Ele parou? Não. E você pode dizer assim: a pastora, mas também na minha vida não tem sido fácil. Quantas das vezes eu tenho ouvido isso? Não precisa de campanha. Que negócio de ir para a igreja crente. Estes são os obstáculos que vêm para nossas vidas, porque veio para aquele homem Bartimeu. Ele estava clamando a pessoa certa. Ele estava sabendo que era dali que vinha o milagre. Mas veio os obstáculos, veio as pessoas tentar parar ele. E eu digo isso de mim mesmo, no começo da minha fé. Quantas das vezes tentaram me parar? Dizer que eu não estava no caminho certo. Mas eu tinha conhecido o caminho certo, porque eu conhecia a palavra de Deus que está escrito no livro de João 14:6. Jesus disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E quando eu conheci esta palavra, e quando eu conheci esse caminho, eu não quis mais nem dar mais ouvido às outras vozes que queriam tentar me parar. E até hoje, vem para nossas vidas algo para tentar, obstáculos para tentar nos parar. Mas nós não podemos parar, porque nós sabemos a quem nós estamos clamando, amém? E nós vimos aqui na semana passada, sexta-feira, o bispo ministrou uma palavra falando sobre aquela mulher. Uma mulher que estava há 18 anos indo para a igreja e estava com amarração na vida dela, de uma enfermidade. Desamarração espiritual. E às vezes você pode dizer assim: mas aquela mulher era encurvada, a doença dela. Desse homem também, este cego de Jericó, o Bartimeu, também a doença dela era cegueira. Fisicamente, sim, mas por detrás dessa doença, fisicamente estava uma amarração espiritual, estava um demônio prendendo a visão daquele homem. Estava um espírito das trevas colocando a enfermidade na coluna daquela mulher. Mas o dia que Jesus mandou elas levantar e colocou a mão, o mal saiu. Não foi diferente na vida deste homem. Fisicamente a cegueira era fisicamente sim, que ele não enxergava. Mas espiritualmente por detrás tinha um problema. Uma amarração, uma cegueira. E o importante e lindo que eu acho na vida deste homem, que ele não queria somente só enxergar. Ele queria, foi o que ele pediu. E Jesus chegou até ele e disse: agora, o que você quer que eu te faça? O que Jesus quis dizer? Pede o que você quiser, Bartimeu. Jesus sabia que ele era cego. Mas ele perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele queria ver se o cego pediu outra coisa, dinheiro, uma esmola gorda. Mas o cego, ele foi sábio. Como nós vimos na ministração aqui,
dia de domingo, não foi, bispo? Passado. A sabedoria é a coisa principal das nossas vidas. Aquele homem, ele foi sábio. Ele poderia pedir uma esmola gorda para Jesus, o Filho de Deus, para aquela multidão, todo mundo chegar dando esmola para ele, mas ele não foi pedir esmola, não. Ele queria coisa maior, aleluia. Ele queria ver, porque se ele vesse aí, ele poderia trabalhar e sobreviver a vida dele cada dia. Ele chegou até Jesus e disse, não, Senhor, é que eu veja, eu quero enxergar. E Jesus disse, olha, a tua fé te curou. Imediatamente ele abriu os olhos, fisicamente ele passou a enxergar. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que aquele homem, quando ele passou a enxergar, ele não quis nem saber de abrir mão de Jesus. Ele seguiu Jesus pelo caminho. E interessante que eu acho que quando Jesus mandou chamar ele, aquele homem estava com a capa. Era a identidade dele de mendigo. Para saber que ele era mendigo, pedir esmola para as pessoas, dar esmola para ele. E quando Jesus mandou chamar ele, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele se levantou. E a Bíblia diz que ele jogou a capa no chão. O que eu entendi? Que aquele cego, ele levantou determinado, a partir de hoje eu não quero mais essa vida que eu vivia. A partir de hoje, Jesus me chamou e eu vou. E eu sei que Ele vai me dar uma nova vida. E Ele jogou por terra aquela capa de maldição, de mendigagem, de sofrimento, de desprezo. E Ele despediu daquela capa. Ele jogou no chão e foi determinado. Eu creio que alguém pegou no braço daquele homem e levou até Jesus. Foi quando Jesus fez a pergunta para ele. E ele disse que queria enxergar. No momento que ele jogou a capa no chão, ele saiu determinado, disse, a partir de hoje eu vou ter uma nova vida. A partir de hoje eu vou ser um novo homem. A partir de hoje, essa vida que eu vivi, eu não quero mais voltar atrás. Jogou fora. E a gente tirando para nossas vidas hoje, nós cristãos, quantas das vezes acontece, pessoas vêm para a igreja, buscam um milagre, Jesus libera um milagre, porque Jesus não tem exceções de pessoas, Jesus cura, sim. E a pessoa recebe o milagre, recebe a bênção e depois vira as costas para Jesus. E aquele cego foi diferente. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Porque Jesus, Ele é o caminho da salvação. Jesus é o caminho que liberta. Então ele disse, eu não quero mais essa vida velha que eu vivia. E no momento que Jesus abriu os olhos dele, ele seguiu Jesus. E a partir daquele dia, tenho certeza que a vida dele foi transformada, porque ele jogou a capa do sofrimento fora. Não é diferente nas nossas vidas. Quando nós chegamos a conhecer quem é Jesus verdadeiramente, o único que pode mudar a situação das nossas vidas, que pode desamarrar tudo que esteja amarrado nas nossas vidas, nós jogamos a capa do pecado fora, jogamos a capa da mentira, jogamos a capa das coisas que o mundo oferece, que às vezes tenta nos fazer parar. Quantas das vezes a gente vê que as pessoas muito jovens, eles vêm para a igreja, eles buscam, eles estão ali animados junto com a gente, daqui a pouco eles querem estar lá fora, nas coisas da carne que parece ser boa, mas bom é estar aqui na presença de Deus. E às vezes ele desvia, porque não jogou a capa fora. E nós temos que fazer como aquele homem, jogar a capa da imundícia, do pecado, da mentira, de tudo que não agrada a Deus, e seguir Jesus pelo caminho. Aí sim, aleluia, nós temos uma vida transformada na presença de Deus. E quem sabe, muitas das vezes, a gente está passando, pessoas, quem sabe até que não conhece Jesus, que nós já estamos aqui, estamos cada dia buscando aprender com a palavra de Deus e seguir Jesus pelo caminho. Mas está passando por uma vida amarrada. Até mesmo como aquela mulher que o bispo ministrou. 18 anos na igreja. Estava curvada. Com aquele problema que não conseguia endireitar, porque nas costas dela tinha um espírito do demônio colocando aquela enfermidade. E às vezes as pessoas dizem assim, mas se eu estou na igreja e a minha vida até agora tem algo que tem amarrado.
não tem dado certo na minha vida financeira até agora. Está amarrado. Eu trabalho, parece que estou colocando um sectel furado, no bolso furado. E às vezes quer culpar o diabo. E nem tudo é o diabo. Às vezes é a gente mesmo, nossas atitudes, que ainda não fez como aquele homem, determinar jogar a capa verdadeiramente fora daquilo que não agrada a Deus. Na vida financeira mesmo, só um pouquinho para vocês entenderem. Desde o dia que eu aceitei Jesus, que eu conheci essa palavra que o bispo ministrou de Malaquias 3, que eu não quis mais roubar de Deus, que eu não entendia, eu roubava. Disso nas ofertas. Desde quando eu converti, do pouquinho ali, das moedinhas, mas eu era sendo fiel ao meu Deus, porque eu queria cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Aí depois, com o tempo, depois que eu casei com meu esposo, Antônio, quem não sabe, ele não era dizimista. Crente, mas não era dizimista. E a vida amarrada, financeiramente. É como se estivesse botando um saquetel furado. Aí começou a ser dizimista, mas não era certo, errado. Não devolvia tudo. Porque estava a situação difícil, se sobrar. Está errado. Não é o se sobrar, não. Deus é as primícias. Depois que sobrar, que vai pagar as contas. Se deu para pagar bem, se não deu, Deus vai prover. E ali não dava direito. E as coisas amarradas financeiramente. Aí depois ele passou a entender. E conversar com Deus. E pedir perdão para Deus. Deus, eu quero ser fiel verdadeiramente, Deus. E ele passou a ser fiel verdadeiramente. Devolver aquilo que não é dele, o que é de Deus, na obra de Deus. Deus tem desamarrado na vida financeira. Algo que tinha 10, 20 anos lá na justiça, prendido lá, amarrado lá. A amarração estava lá seguro, o demônio segurando. Porque o camarada não estava sendo fiel. Estava dando lugar, a brechinha. E ali quando ele começou a fazer tudo certo, Deus começou a desamarrar. Deus começou a abrir porta, Deus começou a abençoar para a glória do Senhor. Aí um exemplo que nós podemos aprender a cada dia, que nós precisamos fazer a nossa parte. Em qualquer área das nossas vidas, se é na vida financeira, nós queremos prosperar, nós temos que fazer certo para Deus, nós temos que devolver o que é de Deus, nós não temos que ser ladrão de Deus. Se é na vida sentimental, temos que fazer a nossa parte. Às vezes tem um casal e aí não estão vivendo muito bem, e é briga para cá, e é briga para lá, mas só fulano que é ruim, é só fulano que não sabe. Não! Tem que sentar os dois e tem que ter o diálogo, tem que conversar. Cada quem tem que fazer a sua parte para que Deus venha trabalhar e venha dar certo. É isso. Meu esposo, ele gosta muito disso, diálogo. Senta aqui, vamos conversar. Como é que é mesmo? É assim, assim. Até quando ele é abençoado, tem um coração gigante. Quando ele vai dar alguma coisa para alguém assim que ele gosta, assim, que é muito bom, né? Nós presentear os nossos irmãos. E ele disse: ei, Valdé, e aí eu posso? Não, meu filho, é seu coração. Que Deus abençoa. Então, amados, há coisa nas nossas vidas que ainda está amarrado, que precisamos nós fazer a nossa parte. Nós temos que vir para a igreja. Não somente por vir para marcar um ponto no culto. Hoje é sexta-feira eu vou. Domingo é bom que eu vou. Não, nós temos que vir determinado com um compromisso dentro do nosso coração de adorar, de glorificar o nome desse Deus e cultuar Ele. E aprender com a palavra, pedindo sabedoria para que nós podemos permanecer fazendo aquilo que é da vontade do Pai. Aquele homem, se ele fosse dar ouvido às pessoas que estavam do lado dele dizendo, para, ele não tinha recebido o milagre. Mas ele não deu ouvido. E não é diferente para mim e para você. Não dê ouvido à segunda voz, dê ouvido à voz de Deus.
Quando ele começou a clamar, teve um impedimento, mas ele não parou. Quantos impedimentos que tem acontecido nas nossas vidas, para nós não vir para a igreja, para nós não adorar, para nós não permanecer sendo fiel ao Senhor. Mas nós não vamos dar ouvido à segunda voz, vamos permanecer acreditando nesse Deus poderoso que pode desatar, desamarrar todas as amarrações espirituais das nossas vidas, da nossa família. Aquele homem, ele deixou um exemplo para nós. Primeiro, de clamar. Segundo, de não dar ouvido à voz que fala para nós parar. Terceiro, permanecer, a perseverança na fé, crendo no milagre. Ele acreditou e ele chegou até Jesus levado por alguém. E a partir daquele dia, aquele homem, ele não foi mais o mesmo, porque Jesus curou ele. E ele foi seguir Jesus pelo caminho e foi mostrar para muita gente que Jesus tem poder de curar, de abrir os olhos humanamente e espiritualmente. Que muitas das vezes dentro das igrejas tem pessoas que estão com os olhos abertos, enxergando fisicamente, mas espiritualmente ainda está cego. Precisa buscar, clamar a Jesus para tirar a cegueira espiritual. Jesus está voltando. E as pessoas estão brincando, achando que nós estamos aqui é para passar tempo. É como uma vez um homem chegou para mim e disse: mas porque esses pastores todos os dias abrem uma igreja aqui, outra lá, meio de ganhar dinheiro. Não, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, não. Nós estamos aqui para ensinar o povo a ser abençoado, ser feliz e ter o direito da salvação, ouvindo a palavra de Deus. E as pessoas estão despercebidas, que a multidão está aí fora, a cada dia mandando calar, mostrando coisas que parecem ser boas, como diz na palavra de Deus, no livro de Provérbios 14, do versículo 14, se não me engano, que fala que há caminho que para o homem parece ser bom, mas o fim é morte. Para aquele cego, estava até bom, que ele não estava trabalhando, estava ali só recebendo as esmolas, mas estava sendo humilhado. E o fim poderia chegar à morte, morte eterna, porque ele não tinha conhecido Jesus. Mas no momento que ele decidiu, se levantou, jogou a capa, a sua vida velha, e chegou até Jesus. Jesus mudou o quadro da vida daquele homem, perdoou os pecados dele. E eu tenho certeza que foi um grande testemunho naquela cidade. Oh, Jesus é maravilhoso. E ele veio para nos salvar. Nós estamos chegando na Semana Santa, a Quaresma, como tem lá na religião, como o bispo costuma falar aqui, religião é a pior coisa da sua vida, das nossas vidas, porque eu vivi um tempo religião, quase eu morria numa religião, mas o dia que eu conheci Jesus, eu segui Jesus pelo caminho, a minha vida foi mudada. E nós estamos chegando na Semana Santa, qual eu digo que de sexta-feira da paixão, e muitos ainda estão pensando que Jesus está morto. E Jesus, ele morreu para cumprir a palavra de Deus, porque ele pagou o preço de sangue para perdoar o nosso pecado. E ele foi sepultado, sim, mas o terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Aleluia, Jesus, para nos dar o direito de perdão de pecado, para dar o direito de nós ir morar no céu. Mas é do momento que nós abrimos nossos olhos espirituais, entendemos que a nossa vida não é só vida humanamente, não, fisicamente, não. Depois dessa vida aqui que nós vivemos, que um dia ela vai se tombar essa carne, vamos morrer, vai ter uma nova vida com Cristo, a nossa vida eterna. E para que nós venhamos ter essa vida eterna, precisamos de reconhecer que Jesus é o único que tem poder de quebrar todas as cadeias do inimigo que tem se levantado contra nossas vidas, para que nós venhamos desviar dos caminhos do Senhor. Nós temos que perseverar na fé, nós temos que acreditar e testemunhar o poder de Deus todos os dias nas nossas vidas. Aleluia! E dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai para o Pai se não for por Ele. Essa é a verdade, e nós não podemos parar de falar a verdade. Doe que doer, mas a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade cura, a verdade leva para o céu, que é a palavra de Deus. Jesus é o caminho de salvação. Amém? Se aquele homem, se nós que estamos aqui nessa noite, aleluia, Jesus, não tivesse encontrado Jesus,
nós hoje poderíamos estar mortos. Eu sou uma delas. Estava desenganado dos médicos. Não tinha mais remédio na medicina para curar aquele problema que eu estava passando. Ah, pastora, mas... E a senhora não adoece? Não adoece. Somos seres humanos, somos carne, somos sujeitos. Vem a doença, todo mundo tem. Somos sujeitos, sim. Enquanto nós vivemos nessa terra aqui, nós somos sujeitos a passar por uma enfermidade. Não somos santos como Jesus. Nós estamos procurando a cada dia aprender com Jesus, ser seguidor de Jesus, para que um dia nós venhamos ser santos como Jesus, morar no céu. Amém? E eu me lembro que eu estava desenganado pelos médicos para morrer. Aí foi quando eu joguei a capa. Fiz como Bartimeu. Segui Jesus pelo caminho. E hoje estou aqui. 30 anos nesse caminho lindo, maravilhoso. Ah, pastor, mas é fácil ser crente? É não. Se eu disser que é fácil, estou mentindo. Vai vir as lutas. Vai vir as vozes tentando nos parar. O inimigo vai colocar na nossa frente tantas coisas que parecem ser boas. Para nos enganar, para tentar nos tirar do foco. Vai vir problema, sim. Vai vir luta, sim. Não vai parar de vir as lutas. Mas as lutas que vêm para nós é para o nosso crescimento, nosso amadurecimento na presença de Deus. É para que o milagre venha a ser maior. Quantas lutas eu já passei e eu estou aqui, eu digo, Jesus, e eu estou pregando a tua palavra, todos os dias que tem culto, um bispo sabe disso, todo dia eu estou aqui. Para não estar aqui, só se eu estiver viajando. Eu não sei ficar em casa. Aí eu adoro Deus em casa, adoro. Mas eu gosto de estar junto, unido, recebendo a bênção, como foi falado há poucos minutos, na presença de Deus. Domingo, tem culto, eu estou aqui. Bom dia, Espírito Santo. À noite eu estou aqui. Segunda não tem, mas agora segunda-feira vai ter. Segunda e terça vai ter, porque segunda vai ter a reunião das mães que oram aqui. As mães já estão ouvindo, que vai ser segunda-feira agora. Terça-feira vai ser a última terça-feira das mulheres aqui também. O culto das mulheres vai ser segunda, vai emendar. Domingo, segunda e terça. Quarta-feira vai ter culto aqui. Nós estamos aqui. Passa só quinta-feira para você ficar em casa. Mas eu vou estar aqui, porque se tiver reunião com os levitas, eu vou estar aqui. Sexta-feira de novo eu vou estar aqui. Aí não para até Jesus voltar. E eu digo, Deus, obrigado. Porque eu já... Parece que eu nem tenho a idade que eu tenho. Parece que eu só tenho 20 anos nas minhas forças. Mas eu já tenho a idade... Quase do começo desse ministério. Jesus, 30 anos. Na presença de Deus. Quando eu conheci Jesus, eu estava com 33 anos. Aí você já sabe minha idade. Então, e eu estou aqui firme e forte na presença de Deus. E eu não vou desistir nunca. Vou permanecer nesse caminho até Jesus voltar. Porque eu quero levar a multidão, aleluia, para ir morar no céu junto conosco. E a multidão que nós vamos levar assim, evangelizando, levando a palavra, fazendo a arca na casa e pregando o evangelho do Senhor lá na casa, onde nós estamos fazendo o projeto da arca. A palavra vai ficar, a semente plantada lá, um dia ela vai germinar, amém? E nessa noite, já falei muito, vamos orar, porque nós sabemos que Jesus está aqui, amém? O mesmo Jesus que operou naquele dia, na vida daquele cego, Bartimeu, é o mesmo que vai operar hoje. Ele desamarrou as amarração que estava na vida daquele homem. E você pode dizer, pastora, mas na minha vida, graças a Deus, está tudo bem, amém? Mas quem sabe na sua casa, quem sabe no seu filho, tem um espírito que tem amarrado ele no vício, que você não sabe o que fazer mais. Vamos orar, vamos clamar. E você diz assim, pastora, até eu ministrei um dia na casa da irmã, ela está aqui nessa noite, fazendo a arca, eu falei assim, sobre clamar. Por que na igreja nós fazemos essa zoada? Será que Jesus não ouve se nós ficar em silêncio? Jesus ouve. Jesus ouve. Não importa se você grita, se você pede o seu baixinho, ele te ouve. Mas há momento que nós precisamos de clamar. Se aquele homem, ele não tivesse clamado alto, Jesus não tinha ouvido. Jesus ouviu. Jesus ouviu. Disse, o que é mesmo? Disse, não é o cego que está ali clamando pelo Senhor. E Jesus disse, traz ele aí. Então, temos que clamar. E nessa noite nós vamos clamar. E a amarração que estiver amarrando, quem sabe na sua casa, na sua família, vamos clamar ao Senhor, que o Jesus que nós conhecemos, ele tem poder
para quebrar todas as maldições contra nossas vidas. Aleluia, Jesus. Todos aqui já conhecem meu testemunho. Mas eu não canso de falar que Jesus fez na minha vida. Era uma amarração de todos os meus filhos. A maldição hereditária de maldição de doença. E Jesus entrou com providência, quebrou todas as maldições. E para a glória do Senhor nós somos livres. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Vamos estar falando com Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você vai fechar os seus olhos. Quem sabe você tem as suas vistas muito boas. Mas quem sabe ainda tem algo. Aleluia, Jesus. Quem sabe ainda tem uma cegueira espiritual. Você não tem conseguido seguir Jesus pelo caminho. Você não tem olhado, não tem visto o tamanho da grandeza que é esse Deus. O tamanho do amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Ainda tem algo que tem cegado o seu entendimento. Que ainda no seu coração tem dúvida. Será se eu vou seguir esse caminho mesmo? Ou se eu vou fazer só essa campanha para Jesus libertar o meu filho? Para Jesus destravar algo na minha vida? Para Jesus me curar? Aquele cego, Bartimeu, ele chegou para Jesus e disse: Mestre, que eu veja. Fisicamente ele era cego, mas a sabedoria daquele homem, eu creio que espiritualmente ele tinha abrido os olhos espiritual. Ele disse: Jesus, se ele abrir os meus olhos, eu não vou precisar mais de mendigar. Eu deixei minha capa para trás, porque a partir de agora eu vou ser um novo homem. E foi o que aconteceu. E que nessa noite, em nome de Jesus, abre o seu coração. Abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Aleluia, Jesus. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Determina no seu coração. Você não pode parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar.
verdade, meu Deus. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Jesus, continua com seus olhos fechados. Você não vai parar, porque maior é quem está conosco nessa batalha, nessa luta, nesse caminho, é Jesus. E você não vai parar, porque Ele tem muitas vitórias para te dar. Só Ele tem poder para desamarrar todas as armações que tem se levantado contra a sua vida. Que nessa noite, em nome de Jesus, meu Deus, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja que tem clamado o Senhor. Meu Deus, eu não sei a necessidade, como aquela multidão não sabia a necessidade daquele Bartimeu, e eles queriam fazer ele parar, mas ele não parou de clamar. E nessa noite, meu Deus, essas pessoas que estão aqui clamando o Senhor, meu Pai, por algo na sua vida que precisa ser destravado, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ouça, meu Pai, o clamor da tua igreja. Ah, meu Deus, visita agora com o teu poder, meu Pai. Quebra, meu Pai, toda maldição, meu Deus. Quebra todas as agias do inimigo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Entra com providência agora, meu Deus. Em nome de Jesus. E tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai, que tem tentado parar essa pessoa, meu Pai, de conquistar a sua bênção. Meu Pai, em nome de Jesus. Como, meu Deus, ministro da tua palavra, eu vou contra todo o poder das trevas agora. Aonde estiver agindo na vida dessa pessoa, se for um espírito de enfermidade agora, de cegueira espiritual, que seja fisicamente, em nome de Jesus. Isso mesmo, meu Deus, vai queimando, vai desfazendo todas as obras do mal agora, lá na casa, na família, onde estiver o espírito de vício que está alojado na vida desse jovem, da filha dessa mulher agora. Eu vou dar uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Vai desaparecendo agora. Em nome de Jesus. É você mesmo, demônio, que tem prendido a vida desse jovem, levado para a cadeia. É você mesmo que tem levado ele para os vícios das drogas. Eu vou contra vocês agora na autoridade do nome de Jesus. E eu não aceito todo o poder das trevas agora amarrado. Todo o espírito das trevas que tem colocado a dor de cabeça constante. É você mesmo que tem colocado a dor na coluna, nas pernas, nos ossos. É você mesmo, demônio do inferno, que tem colocado a doença no útero dessa mulher. Eu vou contra você agora. Vai desaparecendo agora, vai saindo da cabeça. É você mesmo que tem, por nome de dor de cabeça, de enxaqueca. Você é mentiroso, vai desaparecer agora, em nome de Jesus. Eu vou dar uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Coloca a mão na cabeça agora. Vocês que creem, que têm a fé. Isso, quando você colocar a sua mão, Deus vai colocar a mão dele primeiro do que a sua. E o poder de Deus vai desfazer todo o mal que tem agido contra a sua vida. Na autoridade do nome de Jesus. Isso mesmo. Assim como o Senhor Jesus falou para aquela mulher que estava encurvada há 18 anos com aquele espírito de enfermidade. Nessa noite eu digo para esse espírito de enfermidade. Assim como o Senhor Jesus falou para aquele homem que estava cego, mendigando, sofrendo, desprezado, humilhado ali. E Jesus estendeu a mão e liberou a cura. Nessa noite eu digo, em nome de Jesus, que todos os demônios que têm tentado trazer o problema, a amarração financeira no casamento, aonde quer que esteja agora, na autoridade do nome de Jesus, eu digo, desapareça, para nunca mais voltar. Tira a mão e diga: sai, e nunca mais volte, em nome de Jesus. Amém? Se você orou com fé, porque é a fé que faz o milagre acontecer. Jesus disse para aquele homem: vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te salvou. Através da nossa fé que o milagre acontece nas nossas vidas. Se você crê, o milagre já aconteceu. E dá um aplauso para Jesus. Aleluia. Já estou terminando. Se vocês estão bem, pode sentar.
E eu creio que vocês estão bem. Eu creio no poder de Deus. Só dando os avisos, já estou terminando, é 9h03 agora. Passando uns 2 minutos. Mas hoje é noite de festa, amém? Lá no mundão, lá, ó, festa vai rolar, sei lá, hoje, amanhã, não sei. Comemoração da cidade, aí vai fazer as festas para agradar o povo que gosta da festa. E nós estamos aqui celebrando o Senhor, porque Ele que é o dono da vida. Se não fosse Ele não tinha esse tanto de ano aqui essa cidade. Então, passar 2 minutos, Deus nos perdoa. O bispo também, amém? Então, amanhã é sábado. Amanhã é sábado. Olha como eu falei que eu não paro. Amanhã, quem é lá da Rua Ourinho, vou estar lá 7h30 na Rua Ourinho. Aleluia! Fazendo a obra de Deus lá num salãozinho que tem lá, que nós estamos no sábado, lá levando a palavra de Deus. Lá na Rua Ourinho. Depois da maternidade ali, naquela pista reta, lá mais adiante tem o salão ao qual nós estamos juntos, reunidos, louvando e falando do amor de Deus. Amém, irmãs da Rua Ourinho? Tem umas obreiras aqui. Glória a Deus. E você que puder ir, é bom estar com a gente lá, glorificando o nome do Senhor. Domingo, bom dia, Espírito Santo, 8h30 nós estamos aqui. E sábado também, amanhã, 19h30, tem reunião com jovens. Amém, jovens? Glória a Deus. Jovens é de 0 a 100 anos. Eu sou jovem, não vou estar aqui porque eu vou ter que ir lá para a Rua Ourinho. Mas você que é jovem, não fique em casa, venha. Vai ter uma reunião. O bispo Dom vai estar aqui, vai ser forte. O poder de Deus é tremendo aqui nesse lugar. E os jovens, a Bíblia diz que Deus escolheu o jovem porque o jovem é forte. Amém? Então, domingo, 8h30, bom dia, Espírito Santo, aqui na igreja, reunião especial que nós não podemos perder. Onde nós podemos buscar o Espírito Santo para nos dar força, para nós permanecer na fé. E à noite é o culto voltado para a família. E com a palavra poderosa que vocês não podem perder, em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer a Deus. Eu vou dar aqui a oportunidade, vou agradecer pela minha oportunidade, a vida do bispo, né? Agradecer a Deus, o nosso líder, o bispo John, a bispa Daniela, e agradecer por essa oportunidade, em nome de Jesus. Eu pedi aqui o pastor Nivaldo, que fez a simulação do homem aí para vir encerrar em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé e vamos agradecer a Deus no nome de Jesus. Isso, vamos agradecer ao Senhor. Levante as suas mãos aos céus. Pai, no nome de Jesus, nesta noite nós te damos a honra, te damos a glória e te damos o louvor. Meu Deus, obrigado pelo teu falar, pelo teu agir neste lugar. Que o Senhor possa nos levar, meu Deus, de volta para casa, debaixo da proteção do Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai, dar para cada um de nós uma noite de sono abençoada em tua presença. Assim nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Vira o irmão que está ao seu lado, deseja a paz.